Como vão todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem, com saúde, animados para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar fazendo a prece que Jesus nos ensinou, nos sentando relaxadamente em nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos aos nossos anjos guardiões, pedindo maior compreensão para as palavras do Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Vamos começar falando sobre mediunidade. Pesquisamos temas na internet e trouxemos um texto da União Espírita de Minas Gerais. A mediunidade, tal como o dom da visão, é uma faculdade peculiar a todas as criaturas pela intuição de todos os homens que são médios. Manifesta-se mais ostensivamente nas pessoas que se tornam intermediárias entre o plano espiritual e o plano físico, as quais denominamos propriamente médios. Além da mais simples intuição peculiar a todos, a mediunidade pode ser concedida como empréstimo espiritual ao médium, como uma oportunidade de trabalho no plano físico, ou então ser imposta como expiação de um passado culposo. Há que se distinguir entre a mediunidade, fenômeno mediúnico peculiar a todos os povos e em todas as épocas, e o espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec há pouco mais de um século e que vem estudando e explicando esses fenômenos à luz do Evangelho de Jesus. As principais manifestações mediúnicas são vidência, psicofonia, audição, psicografia, efeitos físicos, curadora, pressentimento ou profecia, além de outras estudadas no Livro dos Médiuns e obras subsidiárias. Seja qual for a faculdade mediúnica, a mesma deve ser utilizada exclusivamente em favor do próximo e da humanidade, gratuitamente. Comparada com a nascente e o rio, vemos a mediunidade a fonte inesgotável da influência espiritual entre os homens. E no espiritismo, vemos o rio a canalizar disciplinadamente essa mesma fonte para produzir sempre mais e melhor em favor da humanidade. A mediunidade deve estar sempre a serviço do bem, jamais servindo para problemas materiais ou transitórios, e sua prática deve ser rigorosamente gratuita. Não é este ou aquele tipo de mediunidade que nos distingue, mas o uso de que dela fazemos, pois essa faculdade nos é concedida para nos habilitar a estender o bem, a começar por nós mesmos. O objetivo final da prática mediúnica deve ser, portanto, a vivência do Evangelho de Jesus entre os homens. Segundo a senhora Leda de Almeida Ebene, do Centro Pato Lira, os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus o dom gratuito, e ao de serem intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens para lhes levarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertençam, pois que não se originam nas suas ideias, nem em suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de trabalho pessoal. Com essas palavras, Allan Kardec inicia os comentários, apresentando um argumento importante para a gratuidade da mediunidade. Quando se vende algo, recebe-se o pagamento correspondente. Ora, a mediunidade é dada para que todos recebam a luz, o auxílio, cobrando seus serviços, os pobres ficariam excluídos. E desse benefício, dessa bênção divina, contraria os desígnios de Jesus.
Esse procedimento, próprio de quem não penetrou a finalidade dessa faculdade, de quem não percebeu o objetivo divino em relação a ela, considerando-la como algo que lhe pertence, segundo os valores materiais, está bem distante dos ensinos de Jesus, das leis divinas trazidas por ele. Por isso, o Espiritismo exige estudo perseverante de seus princípios, que, sendo leis naturais, demonstram a necessidade de serem entendidos, vividos sob a moral divina. Mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente no serviço do bem, com o esforço de desenvolver em si o amor de Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Da maneira como puder, perseverando na boa vontade de transformar seus sentimentos, seus pensamentos e atos, propiciando condições espirituais de convivência com os espíritos mais evoluídos. São esses que trazem ensinos valiosos, proteção, inspiração e amparo no contínuo viver do espírito imortal. Esses espíritos não podem continuar com quem usa sua faculdade para beneficiar-se com valores materiais. Afastam-se e deixam esses médios à mercê de espíritos inferiores em moralidade, embora possam ser muito inteligentes, enganando os que se colocam sob sua guarda. Por isso, Allan Kardec adverte: aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. É preciso merecer a presença dos espíritos elevados, oferecer-lhes condições de boa vontade em servir-se de instrumento útil. Na sua verdadeira finalidade, trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos, sem nada exigir em troca, a não ser a satisfação de colaborar na obra divina do progresso da humanidade. Sendo uma faculdade que depende da vontade dos espíritos que a usam, ela pode falhar, pode nada produzir, colocando seu explorador em uma situação difícil na qual ele é tentado a fingir e mentir. A mediunidade não é uma arte, nem uma habilidade adquirida pelo estudo e trabalho. Por isso, não pode ser profissionalizada, existindo graças às atividades dos espíritos. Se esses faltarem, ela não funciona. A aptidão permanece, mas o exercício não acontece. É como uma máquina parada. Explorar a mediunidade como se vê é querer dispor de uma coisa que realmente não possui. Não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que provocou a proibição de Moisés. Allan Kardec, estudando a mediunidade na prática, observando, analisando as revelações recebidas, percebeu e divulgou as leis que regem essa faculdade. Compreendeu seu aspecto sério e sua finalidade sublime na transformação evolutiva dos homens e da humanidade. Por isso, pela sua finalidade, o Espiritismo desmascara essa exploração, elevando a mediunidade à categoria de missão, que depende do seu uso, da moral do médium, a fim de que seja praticada santamente e religiosamente. Por isso, também as reuniões mediúnicas são sempre iniciadas com uma prece, sendo
que seus participantes já devem se preparar antes em suas residências, vigiando mais seus sentimentos, pensamentos e ações. A mediunidade curadora, que transmite os fluidos salutares dos bons espíritos, deve ser feita como fazia Jesus e seus apóstolos, sem nada cobrar. Eles devem ser o exemplo a ser seguido. Na Revista Espírita do ano de 1959, na página 61, Allan Kardec nos fala sobre os médiuns interesseiros. Sem ser completamente iniciado no Espiritismo, compreende-se o que teria de aviltante, mas quem conheça um pouco quanto é difícil os bons espíritos vir comunicar-se conosco e quão pouco é preciso para afastá-los sua repulsa por tudo que é de interesse egoístico, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam ao capricho de alguém que os fizessem vir a tanto por hora. O simples bom senso repele semelhante suposição. Não seria também uma profanação evocar seu pai, sua mãe, seu filho ou seu amigo por semelhante meio? Sem dúvida, pode-se ter assim comunicações, mas Deus sabe de que fonte. Os espíritos levianos, mentirosos, traquinas, zombeteiros e toda uma multidão de espíritos vêm sempre e estão sempre prontos a responder tudo. São Luís nos disse outro dia na sociedade: evocai um rochedo e ele vos responderá. Aquele que quer comunicações sérias deve se edificar, antes de tudo, sobre a natureza da simpatia do médium com os seres do além-túmulo. Ora, aqueles que podem se entregar à atração do ganho não podem esperar, senão pedir com confiança. Os médiuns interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa. O interesse não se traduz sempre na esperança de um ganho material, mas também pelas considerações ambiciosas de toda a natureza, sobre as quais podem fundar esperanças pessoais. Está aí um defeito que sabem aproveitar muito bem os espíritos zombadores, e os quais aproveitam com um jeito, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando enganosas ilusões naqueles que se colocam assim sob sua dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem. Os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela uma escada para chegar ao que quer que seja e que não responda aos objetivos da providência. O egoísmo é uma praga da sociedade. Os bons espíritos o combatem e não pode supor que venham servi-lo. Isso é tão racional que seria inútil insistir sobre esse ponto. Do livro O Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo do Amor, temos que os dons humanos são inesgotáveis. As capacidades que o ser humano adquire a cada etapa de sua evolução são perenes. A crença em si mesmo como agente de seu próprio destino é estágio necessário a ser alcançado para que se realize cada vez mais, não só em favor de si mesmo, como também da sociedade em que se situa. Nunca deve pensar que é menor que qualquer coisa, nem superior a ninguém. Dentro de seus limites, tudo pode e tudo é capaz, reconhecendo, porém, o poder infinito do Criador. A proposta de Jesus é para que se cure, ressuscite, purifique, expila e dê de graça, para que se revele seus dons e para que a glória do Criador se manifeste. Curar os enfermos contribui para que cure as próprias feridas,
oriundas da mágoa, da agressividade, do egoísmo, do orgulho. Ressuscitar os mortos representa a manutenção do gosto, da disposição pela vida, para que se realize os desígnios do seu Criador. Purificar os leprosos auxilia na limpeza simbólica da própria alma, do materialismo que leva ao caos interior e atrasa sua evolução. Expelir demônios simboliza o expurgo de si mesmo, da necessidade de projetar o mal no outro, como se não lhe fosse pertinente. Dar de graça o que recebeu implica em disponibilizar suas conquistas para que os outros também as consigam, compartilhando o que essencialmente pertence ao divino. Ninguém é dono absoluto de alguma coisa, salvo das conquistas que integrou ao seu próprio ser. Somos todos administradores do que constitui a realidade que se apresenta como algo externo. Moldamos o universo, mas não somos seus proprietários, nem geramos suas estruturas. Porém, o Criador facultou que adquiríssemos e nós fizemos donos das aquisições éticas, dos valores, das habilidades vividas nas experiências reencarnatórias. A utilização desses dons em favor do próximo e da felicidade pessoal e coletiva significa colaborar na obra divina. Deus é amor e não pune ninguém, devendo cada ser tornar-se sua representação máxima. O espírito Baltazar, no livro Pela Graça do Pai Infinita de Deus, fala que é sempre necessário relembrar as criaturas humanas sobre a grandeza da mediunidade do bem. Veículo divino de instrução, a mediunidade pode trazer ensinos vários a criaturas encarnadas, tornando-as aptas a melhor compreender o mundo invisível. Fonte de transmissão de energia, os médiuns, quando passistas, são capazes de movimentar forças do bem, oriundas de Deus, em benefício da sociedade encarnada, ajudando na travessia das dores e lutas dos mares bravios que normalmente o homem terreno enfrenta. Essa energia produtiva, capaz de transmitir conceitos orais e escritos, a mediunidade é fonte de educação do homem terreno, tornando-o mais apto a entender o homem espiritual. A mediunidade é uma força que Deus deu ao homem, e essa desabrocha na criatura ou junto dela no momento em que ela esteja preparada para absorver o trabalho. Por isso mesmo, quase todos aqueles que se esquecem do compromisso firmado na espiritualidade antes de reencarnarem na Terra, adiam o exercício da mediunidade, sentem-se como desamparados, porque em realidade foi o compromisso assumido e não cumprido. Isso os torna tristes, desajeitados, inquietos, quando não sofredores. A mediunidade é, portanto, um compromisso do homem para o homem, em benefício do homem, de modo que cada um daqueles que a possui servirá de maneira clara e positiva de amparo aos seus irmãos de jornada terrena. Médiuns, trabalhemos, iluminemos o nosso coração, façamos-o vibrar ante o espetáculo da possibilidade das comunicações. Que o bem, o eterno bem que vive em torno de nós, sustente a todos na prática do exercício do bem, da caridade e da própria mediunidade. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta para que haja mais solidariedade, compreensão mútua e amorosidade. Vamos vibrar pelos hospitais, presídios, abrigos e locais onde haja sofrimento extremo. Vamos vibrar pelas comunidades religiosas, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelo nosso país,
pela nossa cidade, pelo nosso bairro, nossa rua e nossa casa. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer ao Criador, a Jesus e aos bons espíritos que nos reuniram aqui hoje. Obrigada a você que nos acompanhou nesse estudo. Se gostou, deixe o seu like, faça um comentário, clique no sininho, pois quando houver uma nova postagem, você receberá uma mensagem. Muita paz a todos!